É igual Pra você, como que uma pessoa fica forte emocionalmente? Olha, o que eu acredito é que existem experiências diferentes, mas que levam ao mesmo fim. Uhum. Existem pessoas que são muito bem educadas pelos pais, pelos avós. Existem pessoas que têm amizades muito fortes, mas eu acho que forte emocionalmente, ela primeiro vem de uma pessoa ter capacidade de conectar-se. As pessoas que eu conheço que são mais fortes emocionalmente são as pessoas com as maiores capacidades de conexão que eu já vi. Então, senta aqui com você, cara, em 5 minutos você fala, cara, é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Uhum. Conversa 2 minutos com você, Fabi, fala, cara, que pessoa inteligente. Senta com você e consegue resolver um problema que você soltou assim do nada, Elton. Você falou, cara, por que eu pensei tanto nisso? Pessoa, e te causa admiração imediata. Então, essas pessoas, elas são fabulosas. Por quê? Porque a capacidade de conexão delas é fabulosa. Então, eu acredito que a gente não ensina as pessoas a serem fortes emocionalmente. A gente ensina as pessoas a aceitarem conexões, a se relacionarem. O inverso é verdadeiro. Eu vejo que as pessoas que mais se isolam são as menos capazes de se ter segurança emocional. Pode ser uma retroalimentação, então ela não tem segurança emocional, então não se conecta. E aí vem a insegurança emocional antes. Se ela não se conecta, ela não vai ser provocada, não vai ser confrontada, não vai ter o desconforto. Sim. Que é muito mais fácil do que você viver nisso, né? Você falando agora me veio a palavra presença, né? Conexão nada mais é do que presença. É você estar presente para você e pelo próximo. E onde as pessoas vivem hoje? Vou te dar um exemplo do que você está falando muito bom, Fabi. Meu pai nunca me disse eu te amo. Nos meus 43 anos. Sério? Sério. Nunca. Nunca. Porque hoje eu entendo que não é dele. Mas meu pai sempre me escreveu. E quando eu era moleque, ele ligava pra mim todo dia. Cara, e quando eu era moleque, não tinha celular. Era telefone de roda. O orelhão era da ficha, viu? Pra você que não sabe o que é orelhão. Exatamente. Você que nunca ligou um 9090. Nunca fez um a cobrar. Né? Você tá falando disso ontem. Eu falei assim, se roubar meu celular, eu falei, Caio, eu vou ter que achar um orelhão, eu vou ter que te ligar. Você tem que tocar acho que você nunca ouviu isso, sou eu do orelhão, ó. Quantas pessoas reconhecem essa musiquinha? Quantas? Chamada a cobrar. Para aceitar, continue na linha. Após identificação. Paulo, Marília. Mas tem um negócio legal aqui. Eu não sei nem onde você parou. Mas Elton, desculpa, só para terminar de responder a Fabi, perdão. Aí você me fala. Então, meu pai, ele, durante toda a minha vida, ele sempre se conectou comigo dessa forma. Ele nunca precisou dizer eu te amo. Ele ligava pra mim todo dia e ele escrevia cartas e a diversão dele é que ele tem a letra muito feia, acho que daí que eu quis ser médico, né, porque eu queria ter a letra feia igual a dele, então eu fiz medicina, vai ver que foi por aí. Mas ele escrevia cartas com uma letra horrível e com canetas, com cores diferentes. E determinadas cores a letra dele era mais bonita, determinadas cores a letra dele era mais feia, né. E aí ele fala assim, você entendeu o que eu escrevi pra você? Aí eu tentava, era um processo de tradução, né. Quando eu consegui entender tudo que ele estava escrevendo, aí ele começou a falar comigo na língua do P. Tá. E depois, quando a língua do P já não foi... Aí ele me matriculou no inglês. Eu era molequinho ainda, né? Eu me formei em inglês, eu estava no 3º colegial. Então eu estudei, acho que da 4ª série até o 3º colegial direto. E era esse exercício contínuo que ele me dava de tarefas, assim, que demonstrava a intensa preocupação que ele tinha comigo. E a necessidade que ele tinha de admirar o filho dele. E, cara, se você parar pra pensar, Fabi, o que eu te falei no começo? Você tem respeito, você tem admiração, você tem amor. Meu pai me amou 40 anos, ele nunca precisou me dizer disso. Ele não precisou falar essa palavra. E eu podia ser um cara danificado, falar assim, ai, meu pai nunca disse que me ama, ele não me ama. Caralho, cadê todos os telefonemas, cadê todas as cartas, cadê todos os ois, todos os tchauz, todas as viagens, todas as conversas, todas as broncas, né? Tudo que ele me colocou no lado certo pra eu seguir. Você se ligou na maneira que ele dizia eu te amo pra você, né? Nas outras maneiras que ele dizia. Mas, Caio, vamos ser verdadeiro? Não é todo mundo que saca essa. Quando eu me virei pai. Exato. Porque aí eu falei, opa, eu senti aquilo, eu nunca me permiti pensar mal do meu pai primeiro, porque apesar de meus pais serem separados, minha mãe nunca falou
uma linha do meu pai. Uma linha ruim. Pelo contrário, ela sempre me falou quanto meu pai era inteligente, quanto meu pai era trabalhador. E quanto meu pai gostava de mim. Isso foi minha mãe. Né? Por isso que eu te digo criação. Agora, teve um dia que a gente sentou para conversar na fazenda, e aí eu saquei aquilo que estava acontecendo, porque a gente estava falando alguma coisa da Maria Clara, da Maria Eduarda, das meninas, das minhas filhas, e aí ele solta uma coisa, isso daí a gente vai falar depois. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu entendi. Agora eu entendi. O senhor tem um armário com gaveta, falar com o Paulinho aos 15, falar com o Paulinho aos 16, falar com o Paulinho aos 18, falar quando ele entrar na faculdade, falar quando ele se formar, falar quando ele entrar na residência, falar quando ele sair, falar quando ele tiver a primeira namorada séria, falar quando ele se casar, falar quando ele tiver filhos, falar quando ele tiver 40 anos, falar quando ele tiver 50 anos, falar quando ele tiver 60 anos. E eu falei, e aí? Aí ele falou assim, então quando a gente abrir a gaveta dos 60 a gente fala disso. E aí a gente começa a entender, na verdade, Fabi, que toda essa relação, toda essa capacidade de conexão, toda essa forma da gente ver a vida, ela é muito importante à medida que você toma atitudes baseadas nisso. E que a gente tem que ter o cuidado, né? Eu vou falar uma palavra ruim que vocês podem até me corrigir. A gente tem que ter a gente tem que ter o cuidado de ter atitudes bonitas. Não pelo sentido estético, né? Mas pelo sentido que a vida precisa ser bonita. E se a gente não faz a vida bonita, a vida não é. Exato. E quando você fala a palavra belo, tem uma palavra que muito me agrada. A beleza é a pedagogia da bondade.